Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus, se você pode, acompanhe na sua Bíblia, se não, presta bem atenção, 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Está escrito, Palavra de Deus, 2 Reis, capítulo de número 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Deixa eu repetir. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deixa eu repetir a última parte. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus queridos e amados irmãos, se você puder repetir o tema dessa mensagem, repita comigo: o milagre da provisão. O milagre da provisão. A história que lemos é de uma mulher que estava aperreada porque perdeu o esposo era um homem de Deus, mas deixou uma dívida financeira. Acontece que agora ela não tinha como pagar a dívida e os credores queriam levar os seus filhos como escravo. E aquela mulher fica apavorada. Ela vai até o homem de Deus, Eliseu, e diz: seu Eliseu, olha, o senhor sabe a conduta do meu marido. Meu marido não era nenhum preguiçoso. Meu marido não era nenhum caba sem vergonha por aí. Não, o senhor sabe que ele era um homem temente a Deus, mas infelizmente a gente está nessa situação. E Eliseu pergunta: o que é que você quer que eu faça? Você tem alguma coisa? Ela diz: olha, lá em casa só tem um pouquinho de azeite. E aí Eliseu diz: olha, arruma vasilhas em todos os cantos aí que você puder. Dê um jeito. Vá para dentro de casa, se tranque com seus filhos e derrame azeite dentro das vasilhas que você conseguir. E a mulher fez isso. E enquanto mais tinha vasilha, mais azeite brotava, mais azeite brotava, mais azeite. E a mulher fica admirada e diz: meu filho, traga mais vasilha. E o menino diz: mãe, tem mais vasilha não. Então o azeite cessou. Ela foi comunicar a Eliseu, o homem de Deus, e disse: Eliseu, olha, deu certo.
o milagre de Deus chegou lá em casa, eu faço o quê? A casa está cheia de vasilhas, cheias de azeite. O que é que eu faço, seu Eliseu? E Eliseu diz, olha, venda as vasilhas cheias de azeite, pague a sua dívida e ainda com o dinheiro que sobrar você vai viver. Foi este o milagre da multiplicação do azeite de 2 Reis, capítulo de número 4. Meus amados irmãos, muitas vezes na nossa vida falta o necessário. Nós nos encontramos numa situação em que a vergonha ela está batendo na nossa porta. Você que já teve essa experiência, você sabe como é vergonhoso você ver o carro lá para cortar energia na frente da sua casa. Como isso traz desestabilidade para a sua família quando você acumula dívidas sobre dívidas. É necessário, pastor, eu preciso, mas não tem como suprir, falta. A falta chegou. Eu corro para um lado, eu corro para o outro, e aqui está. Como é que eu vou resolver esta situação? Nós nos encontramos sem saída. Sem saída. E a história da viúva em 2 Reis, capítulo 4, nos revela como Deus age em momentos assim. Deus transforma a falta em abundância. Aleluia, glória a Deus. Deus transforma a vergonha em glória. Será que dá para você dizer amém? O milagre da transformação. Essa passagem bíblica nos ensina grandes lições espirituais. Eu gostaria da sua atenção aqui. Se você puder deixar esse tempo para um tempo que você consiga prestar mais atenção na palavra. Eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem parar, estão nas suas atividades, mas a minha oração é que o Espírito Santo prenda a sua atenção. Aleluia. Você precisa ouvir algumas verdades que vão alegrar o seu coração, mas também que vão cobrar muito de você. Que vai colocar as coisas que estão fora do lugar no seu devido lugar. Sabe aquela conversa que o pai tem com o filho? Diz, meu filho, papai já falou, agora essa conversa aqui é séria. O tom dessa mensagem é esse, é uma conversa séria. Porque o azeite ou a falta de azeite na nossa vida significa uma situação que nos leva cada dia que passa, nos leva a uma situação pior. A dívida aqui é aquilo que lhe leva de mal a pior. E eu queria pontuar algumas coisas que nos levam de mal a pior. Por exemplo, a autoconfiança. A gente não percebe, mas às vezes nós agimos como independentes. Vamos lembrar que Deus, Ele permitiu que o povo estivesse no deserto, rodando feito uma barata tonta, num processo de sofrimento e prova, só para aprender uma coisa, que foi depender de Deus. O povo estava cheio de si mesmo. Eu não sei você, mas às vezes eu me encontro numa situação que eu mesmo tenho vergonha. Achando que através das minhas preocupações, dos meus cuidados, as coisas vão dar certo, do meu empenho. Cuidado, porque isso no mundo espiritual é uma dívida. E essa dívida
ela gera juros altíssimos. É como aquela mulher. A dívida aqui representa aquilo que leva ou nos leva de mal a pior, esse sentimento de autoconfiança. Sabe outra coisa que é uma dívida? Que é uma situação delicada que nós não prestamos atenção? O fato de não cumprir com a nossa palavra. Isso nos leva à escassez, isso nos leva à crise. Eu não sei se você conhece alguém que não consegue ser fiel ao que fala. Tem pessoas que entram num processo tão grande de falta de credibilidade, que se ele vê uma história aqui, ele não consegue levar o que ele viu, o que ele participou, para outro lugar, sem que ele acrescente, omita. Ou seja, ele não vela, ele não tem cuidado, ele não dá valor ao que fala. Suas palavras, você escuta, mas por dentro você diz: oxe, pode ser até verdade, mas eu não acredito em nada do que esse caba está falando. Isso nos leva a muitas dívidas, isso nos leva aos credores baterem na nossa porta, isso nos leva a perder aquilo que nós tanto amamos. Eu estou falando de autoconfiança, agora eu estou falando de não cumprir com a palavra. Quer ver outra coisa que nos leva a situações semelhantes àquela viúva? Uma situação de crise, uma situação de aflição, espiritualmente falando, meu amado irmão. Muitas pessoas agora me ouvem, ligam o rádio e Deus está falando com você. Deus está, através dessa palavra, nos incentivando a andar pelo caminho da humildade. Deus está dizendo: meu filho, eu tenho um incentivo para você. As armas da carne não podem te levar aonde você deve estar. As armas da violência, da gritaria, do eu mando, eu acho, é do meu jeito, não podem te levar ao lugar de provisão. Mas deixa eu falar isso, eu preciso falar isso. Muitas pessoas estão numa condição de dificuldade hoje porque estão sendo escravas dos seus próprios desejos. Escrava dos seus próprios desejos. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não abre mão de você. Você que hoje está nessa condição: Pastor Júnior, eu não tenho força. Pastor Júnior, eu estou ouvindo a palavra aqui chorando. Eu estou ouvindo a palavra porque Deus está falando comigo, pastor. Mas eu estou preso. Eu estou envolvido nas garras do inimigo. Eu reconheço isso. Meu irmão, deixa eu lhe dizer. Aleluia. Deus está criando uma situação. Se esforce. Chore nos pés de Jesus. Lute contra isso. Aleluia. Mas Deus está dizendo através dessa palavra: diga ao meu filho, diga à minha filha, que eu tenho todas as armas e tempo do mundo. Aleluia. Ele não vai ser destruído, ela não vai ser destruída pelos seus desejos pecaminosos. Aleluia. Eliseu está dando ordem para que o azeite seja multiplicado. Azeite aqui é sinônimo de milagre, provisão de Deus.
Aleluia. Aleluia. A dívida existe. A vergonha está a caminho. Aleluia. A crise pode estar instalada, mas tem da parte de Deus a solução. Aleluia. E eu quero rapidamente lhe deixar algumas instruções práticas depois dessas considerações. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é: tem que ter humildade. Tem que ter humildade. E essa humildade, ela não é um comportamento que se assemelha à fraqueza, porque às vezes a gente fala de paciência, de humildade, e a gente vê, parece que um gatinho lá no canto, acuado, eita, que precisa de cuidados, que é muito sensível. Não. Essa humildade aqui é a capacidade de você reconhecer a sua necessidade. É você dizer: meu Deus, se o Senhor não me socorrer, eu estou frito. A história deixa claro que aquela viúva estava desesperada. A ameaça de perder os seus filhos estava batendo na sua porta. E ela reconhece a necessidade, porque esse reconhecimento é o primeiro passo para que os céus se abram ao teu favor. Aleluia. Não tenha medo, não tenha vergonha de abrir o seu coração hoje para Deus. Porque os homens podem não se importar com a sua dor, com a falta daquilo que você tanto precisa. Mas Deus tem todo o prazer do mundo de intervir nessa situação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você lembra da história de Bartimeu, o cego, filho de Timeu? Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Ele estava no seu cantinho, ouviu dizer que Jesus estava passando ali, só lhe restava gritar. Meu irmão, é muito fácil a gente julgar a situação dos outros. É muito fácil a gente opinar, a gente se sentir mestre em aconselhar. Vai sentir na pele. É muito fácil a gente olhar de longe, achar que compreende a situação. Por isso que o chamado de Deus é: caminhe pelo caminho da humildade. Caminhe pelo caminho do silêncio sábio. Aleluia. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o volume aumentando. Alguém que estava com Jesus disse: ô amigo, peraí. Jesus não é moco, não. Peraí, rapaz. Calma. Dá para baixar aí o tom? E ele continuou. Daqui a pouco, imagina, a Bíblia não diz, mas aqueles mesmo que estavam dizendo: espera aí, é porque tu não está sentindo a dor dele. É porque tu não sabe o que passa. Então, é muito fácil dizer cala a boca. É muito fácil dizer por aí, peraí. Você não sabe a história, os traumas, o ambiente. Não, a gente quer julgar e pronto. A gente quer afastar e pronto. A gente quer dizer assim e pronto. Aí agora chega a providência de Deus. Amigo,
E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Calma, ó, o mestre te chama, se levanta. Ele foi até Jesus e recebeu o seu milagre. Aleluia, aleluia. Não tenha medo nem vergonha de abrir o seu coração, as suas necessidades para Deus. Os homens podem não se importar, mas Deus tem todo o prazer de intervir. Mas Ele está dizendo, o caminho é o caminho da humildade. E a humildade, irmãos, precisa ser tão, vamos dizer assim, tão forte, a ponto de você não querer arrumar uma confusão no meio do milagre. O milagre está vindo e você arruma uma confusão, porque aquele cego podia ali dizer, que crentes são vocês, que em vez de me ajudar, está mandando eu sair do caminho. É a vida da gente, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente sente tanto a dor que chuta o pau da barraca e diz, agora desapareçam daqui que vocês vão vir. A gente faz isso, mas calma, assim não resolve. Assim não resolve. O caminho da humildade, ele é um caminho tão sábio que faz com que você tenha piedade daqueles que estão acrescentando a sua dor. Então a primeira lição que eu aprendo é a lição da humildade. Reconheça a sua necessidade. Eliseu perguntou o que ela tinha em casa e ela disse, o que eu tenho é muito pouco. Mas se você puder, diga comigo. Deus sempre parte do pouco para o muito. Deus sempre parte do pouco que nós temos para o muito. O que é que você tem? Essa pergunta precisa ser feita. A viúva tinha apenas uma botijinha de azeite, uma vasilha com azeite. A gente diz assim, pouco, mas o azeite tinha um valor imenso. O azeite servia, por exemplo, para fazer pão. O azeite servia para ser usado como combustível. Servia para o uso religioso, o uso medicinal. O azeite era valioso, mas ela tinha algo valioso, mas em pouca porção. Aleluia. Mas era o suficiente para Deus agir. Ela obedeceu ao homem de Deus. E aqui eu quero me agarrar a essa expressão. Obediência. 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 Oh, meus amados irmãos, por isso que nós precisamos de humildade, porque sem humildade a gente começa agora sendo o senhor das nossas próprias atitudes. A gente fica, mas também, e se perde no meio do caminho. Aquela mulher, ela foi pedir socorro e obedeceu à instrução. Você lembra lá em Caná da Galileia, quando Jesus, ele disse a Maria, Maria, não é chegada ainda a minha hora. Aí Maria sai de cena e diz assim, ó, naquela multiplicação da transformação de água em vinho, você lembra? Primeiro milagre público de Jesus. Aí Jesus diz, ó, Maria. Aí Maria sai de cena e diz assim, ó, faça tudo o que ele mandar. Eita, que mensagem poderosa. Faça tudo o que ele mandar e sai. E agora eles ficaram, acho que meio tensos, né? E agora a gente faz o quê? Enche aí as vasilhas todas de água. E a água se transformou em vinho. E vinho de muita qualidade. Olhe, o milagre de Deus passa pela obediência. Comece a obedecer. Irmãos, a gente fala muito em obediência a Deus.
mas jamais nós conseguiremos obedecer a Deus que não vemos se não obedecermos aos homens que nós vemos. Mas o nosso coração parece que é instigado, obstinado a sempre reagir, a sempre rejeitar o princípio da liderança, o princípio da orientação. E parece que a gente sempre quer ir para o outro lado. Deus está falando de obediência desde as coisas mais simples até as coisas maiores. Se você não for obediente ao seu patrão, se você não for obediente ao seu esposo, à sua esposa, se você não for obediente aos seus pais, se você não for obediente às instruções legais do seu país, você vai ser obediente a Deus. Que Deus? Que falar em Deus aqui? Perceba como o evangelho é prático. Como esse desejo de provocar em Deus o milagre da provisão passa por coisas básicas. Obedecer às coisas mais simples. Humildade, obediência e agora a fé. Aleluia. Aquela mulher, ela foi buscar vasilhas emprestadas. Ela foi e encheu agora a sua casa de vasilhas. E o azeite começava a fluir, a fluir, a fluir. Olha só. Deus multiplica o pouco que temos quando colocamos tudo em suas mãos. Será que dá para você dizer glória a Deus? Eu vou repetir. Deus multiplica o pouco que temos quando colocamos tudo em suas mãos. Fé. E fé na Bíblia é sinônimo de fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Não vão para casa com fome. Não vão para casa com fome. Jesus disse aos seus discípulos, mande o povo esperar, mas não tem nada, não tem onde comprar nada. Jesus disse, tem pouco pão, tem pouco, comece a dar ao povo. Aleluia. O meu Deus é especialista em multiplicar. Aleluia. O meu Deus é especialista em fortalecer a nossa fé. Saiu todo mundo satisfeito e ainda sobrou pão, sobrou peixe. Aleluia. Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Portanto, meu querido e amado irmão, o meu Deus não faz nada pela metade. Quem faz pela metade sou eu, é você. Nós que temos o costume de levantar as paredes e não rebocar, nem pintar. Mas o meu Deus não. O meu Deus faz a coisa completa. O milagre fluiu, ou melhor, o azeite fluiu, o milagre chegou e ela voltou lá e disse, seu Eliseu, a casa está repleta de azeite agora, combustível, aleluia, alimento, glória a Deus, unção, saúde, é isso que o azeite significa. Seu Eliseu, o que é que eu faço? Aleluia. Venda. Pague a dívida. E agora você vai pegar o restante e vai viver do resto. Aleluia. Aleluia. Eu creio nesta palavra. Deus está vendo as minhas necessidades. É hora de me agarrar à obediência, de honrar o meu Deus em fé,
meu Deus, ele está bradando e diz: eu tenho o prazer de transformar esse embaralhado de crise em grandes oportunidades, meu filho. Aleluia. Bartimeu recebeu o seu milagre. As pessoas tomaram do melhor vinho em Caná da Galileia. Os discípulos viram poucos pães e poucos peixes alimentarem uma grande multidão. Entregue o que você tem nas mãos de Deus. O que é que você tem? Entregue agora nas mãos de Deus. E veja o milagre da provisão nascendo no centro da sua família. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Esses momentos que faltam necessário serão superados com a bênção de Deus na sua vida. Aparentemente é impossível, mas Deus torna o impossível possível. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus.